Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e nós vamos fazer a segunda parte do programa sobre saúde global, só que o tema vai ser serviço social, transformação digital e outras análises que nós vamos fazer aqui agora. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você deixar seu like, deixar o seu comentário, sobre o tema e também para você compartilhar, porque você compartilhando, você nos ajuda a conseguir mais gente para poder comentar, verificar e, se possível, aprender, porque esses textos aqui são textos que eu pesquiso em vários portais, na IA, em vários lugares. Bom, sem mais delongas, para que o vídeo não fique muito longo, eu vou começar. Serviço social e determinantes sociais da saúde. O relatório da Comissão da OMS sobre determinantes sociais de 2008 consolidou evidências de que as condições de nascer, crescer, trabalhar e envelhecer determinam a saúde e as não igualdades ou as inequidades, ações intersetoriais, e isso tudo é indispensável. O que quer dizer? Como que nasce, como que cresce, como vem a trabalhar e como que envelhece, isso tudo vai determinar a saúde, aquilo que é igual entre gerações, entre populações, entre regiões, entre países, as ações setoriais e intersetoriais, e é indispensável que esse relatório demonstre todas essas vicissitudes do passar da vida. A proteção social, transferências de renda, pensões, condicionalidades pró-saúde, ou seja, em benefício à saúde, a proteção está associada à redução da mortalidade, redução de hospitalizações em contextos principalmente de pobreza, com evidência recente e robusta já no Brasil, com Bolsa Família. Mas outros países também têm lá as suas formas de ver e os recursos a serem destacados ou contingenciados, para atender essas demandas. Revisões indicam que transferências de renda melhoram a segurança alimentar, alguns desfechos da saúde e bem-estar subjetivo, ainda que resultados variem por desenho, por design e por contexto, contextos familiares, contextos de região, de país, contextos de guerra, de países mais ou menos desenvolvidos, entre outras coisas. O Bolsa Família aqui é um exemplo apenas dentro do Brasil, mas existem outros países que fazem alguma transferência de renda ou alguma renda perpétua ou uma renda destinada às pessoas como no estilo do Bolsa Família, para que as pessoas possam sobreviver até conseguir uma renda por trabalho. E já se pensa em alguns países, já se pensa em renda universal. Aqui no Brasil já existiram estudos sobre isso. Mas vamos lá, em tempo, o serviço social, os determinantes sociais da saúde, eles referem-se a condições sociais, econômicas e ambientais que influenciam a saúde e o bem-estar das pessoas, E a privacidade, nesse contexto, diz respeito ao direito à confidencialidade, e proteção de informações pessoais, ou seja, os dados do indivíduo, enquanto a avaliação de impacto refere-se à análise dos efeitos das políticas que os governos possam fazer, ou programas ou ações sobre saúde e bem-estar das populações de uma população. Então, os determinantes de saúde, que são chamados DSS, abrangem uma ampla gama de fatores que moldam as condições de vida e trabalho das pessoas, afetando diretamente sua saúde e bem-estar. Então, agora, os motivos pelos quais nós estamos exatamente falando isso. Esses fatores incluem as condições socioeconômicas, qual é a renda da população, os estímulos da educação, o financiamento da mesma, a ocupação que as pessoas têm em termos de trabalho e o status social e a mobilidade que as pessoas conseguem com essas proteções, essas condições socioeconômicas que normalmente seriam providenciadas pelo Estado, porque o setor privado, por mais que ele faça investimentos e possa criar condições favoráveis às pessoas, mas o objetivo do setor privado, ele não é o social. Quando ele entra na parceria
com o público é que destina todo um design de sociedade para que tenha essa participação do setor privado. Os acessos a serviços de saúde, de educação, de saneamento básico e transporte são essenciais como determinantes de saúde. E o ambiente físico também, a qualidade do ar, a qualidade da água, os lençóis freáticos, lagos, rios, o próprio mar, seguranças de moradia, né? De localidade também da moradia, não só a salubridade da casa em si, do apartamento, seja lá o que for, do entorno, mas também a segurança pública, né? Segurança de você ir e vir, não acontecer nenhum acidente, acesso a áreas verdes, né? Que possam estar no entorno ali, renovando o ar. Existem os aspectos sociais, né? O apoio social do serviço, né? As redes de relacionamento, participação comunitária. O Estado pode intervir nisso também. Políticas públicas, legislações, programas sociais, investimentos em saúde, né? E quais seriam as recomendações estratégicas com prioridades, vamos dizer assim, no intervalo de 2025 a 2030, por exemplo, seria reforçar a segurança sanitária sob o Regulamento Sanitário Internacional de 2005, quer dizer, reavendo lá os planos para o regulamento sanitário, os parâmetros, né, internacionais, vistos em 2005 para o período de 2025 e 2030. Planos nacionais financiados para vigilância, para laboratórios, comunicação de risco, resposta rápidas a necessidades, a urgências, aderir aos enfoques da saúde única, né? E acelerar a cobertura universal de saúde, o que é razoável em alguns países e péssimo em outros. Mesmo em países ricos, alguns países ricos como os Estados Unidos, por exemplo, têm uma cobertura de saúde que depende muito do próprio usuário, não é uma cobertura de Estado. Mas as determinantes de sociedade, vista de maneira internacional, cobram essa cobertura, né, para que você tenha o enfoque do apoio da saúde social. Financiamento público progressivo, equipes multiprofissionais, registros eletrônicos interoperáveis, ou seja, em que você opere de um ou outro lado, se o camarada sofrer, se ele transitar entre uma cidade e outra, de um estado para outro, ou se ele tiver que sair de um hospital para o outro, esses registros eletrônicos eles têm que estar em dia. Compras estratégicas de serviços na área de saúde e medicamentos essenciais disponíveis, né? Mitigação e adaptação climática centradas em saúde, os sistemas de alerta para calor, vigilância de vetores, infraestrutura resiliente, ou seja, energia limpa e unidades de saúde, né? Advocacia para transição energética, co-benefícios sanitários, e a vigilância de vetores aqui diz respeito à questão de transmissão de vírus, né? de micro-organismos através dos vetores, que podem ser mosquitos, podem ser outros animais. Agenda integrada das doenças crônicas não transmissíveis e nutrição são os pacotes custo-efetivos, né, do Rio Building Blocks Best Boys, que seria as políticas alimentares, rotulagem, regulação de marketing, impostos, né, promoção de atividade física e ambientes saudáveis. Esses Rio Best Boys são as melhores compras, no caso, né? Best Buys, melhores compras. A OMS determina que isso são um conjunto de intervenções que a organização identificou como sendo altamente eficazes e acessíveis para o controle das doenças crônicas. Oncologia, o foco na prevenção, né? detecção a priori, no princípio, e acesso equitativo a amplos setores da sociedade. Expandir a vacinação para o HPV, e rastreamento, né, para você saber quem são as pessoas, quais são as faixas que estariam ali para serem vacinadas, planejar redes regionais de patologia, radioterapia, se for o caso, fármacos de alto custo, com avaliação de valor. A saúde da mulher, né, a saúde e direitos sexuais reprodutivos, né,
Por quê? Porque a saúde da mulher determina a saúde da população, porque a mulher é quem vai reproduzir, né? Quer dizer, quem vai... o nascimento depende dela, né? Então, a meta de reduzir mortalidade materna com o pré-natal ou parto de qualidade, acesso à contracepção, se for o caso, e combate à violência de gênero, né? A resistência antimicrobiana como prioridade nacional, planos de ação stewardship, que depois nós vamos explicar, o WASH, vacinação, e IPC, que é o controle de infecção. Esse IPC é o controle de infecção. Em termos simples, essa ação de stewardship e WASH refere-se a estratégia que visa garantir o uso responsável e sustentável de recursos, seja em relação a antimicrobianos, que é o tal stewardship, ou água, né? Saneamento e higiene, que seria o caso do WASH. Saúde mental integrada, serviços comunitários, cuidados colaborativos para a saúde primária, né? Atenção primária à saúde, proteção social para renda e habitação. Transformação digital com governança, esse é um título agora que seria uma segunda parte do nosso enfoque. Aliás, uma segunda parte é avaliação de impacto, né? Regulação das inteligências artificiais, dos aprendizados de máquina, prontuários interoperáveis em função do aprendizado de máquina e da própria regulação da IA, teleatenção integrada e proteção de dados, os dados do paciente. Em termos, em saúde pública, o Regulamento Sanitário Internacional ele vai se referir ao regulamento, ao instrumento jurídico internacional estabelecido pela Organização Mundial da Saúde para prevenir a propagação transnacional de doenças infecciosas. E isso hoje em dia acontece porque as pessoas se deslocam. O Regulamento Sanitário de Saúde define medidas para que os países colaborem na detecção, avaliação, resposta a emergências de saúde pública que possam se espalhar internacionalmente. Então, cada um tem que cuidar do seu lado para não prejudicar o lado de todos os outros. Em resumo, o Relatório Sanitário Internacional é um acordo legal que os países membros da OMS concordaram em seguir em conjunto, estabelecendo diretrizes para a saúde pública num nível global, já que o nosso tema é saúde global. Foca na prevenção e controle de doenças. O objetivo principal do regulamento é evitar a disseminação de doenças infecciosas que possam se espalhar internacionalmente, como casos que possam virar endemias em alguns outros lugares ou pandemias gerais. O regulamento, então, promove a cooperação entre países para vigilância, notificação e resposta a emergências de saúde pública. O relatório internacional em 2005, que foi a última versão até agora aprovada pela OMS, ela entrou em vigor mesmo em 2007 e ela está em prática, ela está sendo colocada em prática cada vez mais. Essa versão ela enfatiza a importância da detecção precoce de eventos de saúde e resposta coordenada entre os países. O relatório também inclui diretrizes sobre a comunicação de riscos à saúde pública e a importância de fortalecer os sistemas de vigilância em saúde. O relatório é fundamental para proteger a saúde pública global, não apenas nacionais, mas globais, especialmente em um mundo cada vez mais interconectado pelas rotas de deslocamento das pessoas. Ao estabelecer padrões de procedimentos comuns, o relatório ajuda a garantir que os países estejam preparados para enfrentar emergências de saúde pública de forma eficaz e coordenada. A implementação do Relatório Internacional de Saúde contribui para a segurança sanitária internacional, para a redução do impacto de doenças e outros riscos de saúde previsíveis. Indicadores-chave desse monitoramento, por exemplo, cobertura de serviços essenciais, a ODS 381, e o gasto catastrófico ODS 382. Vamos saber o que quer dizer isso. Capacidades do relatório: vigilância, laboratório, ponto de entrada, comunicação de risco, mortalidade e internações evitáveis para doenças crônicas não transmissíveis e rastreamento oncológico e cobertura também do HPV. Planos de clima-saúde implementados: mortalidade / adoecimento por calor e eventos climáticos, incidência de arboviroses, que são o grupo de doenças causadas por vírus transmitidos principalmente por artrópodes, no caso os vetores, como mosquitos e carrapatos. O exemplo aqui é o Brasil, né, com a dengue, chikungunya, zika, a febre amarela, né, e tal. Planos nacionais de assistência antimicrobiana: o consumo de antibióticos em DDD-1000
habitantes dia, esse DDD é dose diária definida por 1.000 habitantes para o antimicrobiano consumido nas UTIs adultas, né, de adultos, né? Essa ODS 381 ela diz o seguinte: cobertura de serviços essenciais à saúde. Esse indicador ele mede a proporção da população que deve ter acesso a serviços essenciais de saúde considerados de qualidade. Porque se você trata um grupo, você mantém a qualidade de outros e tratamento preventivos para os outros. Abrange serviços como cuidados pré-natais, imunizações adequadas, ou seja, vacinação, tratamento de doenças infecciosas e não infecciosas, além de acesso a medicamentos essenciais a tempo e a hora. O objetivo, então, é garantir que todos tenham acesso a esse serviço, independentemente de sua condição socioeconômica ou localização geográfica, ou seja, isso está dentro de uma ODS, né? A pressão, a ODS 382, já seria contra riscos financeiros relacionados à saúde. Esse indicador avalia a proporção da população que enfrenta grandes despesas familiares em saúde, ou seja, despesas que representam uma parcela significativa do orçamento familiar e que às vezes elas não estão capacitadas para empreender. Grandes despesas podem incluir custos com medicamentos, né? Medicamentos de repente que não são dados pela saúde pública, internações hospitalares emergentes, acesso aos serviços que não leve à pobreza no caso. Exemplos rápidos de políticas bem-sucedidas dentro da assistência social: transferências de renda condicionadas, Bolsa Família aqui no Brasil, mas outro tipo de renda em outros países, associada à redução de mortalidade, redução de hospitalizações ao longo de 2 décadas. Vacinação do HPV, quedas acentuadas nas lesões e câncer cervical em países com alta cobertura, né? Impostos sobre bebidas açucaradas e rotulagem frontal, designando quantidades, evidências de redução de consumo e melhoria de escolhas, né? Escolha das pessoas, daquilo que se consome, quando bem implementadas, que é uma síntese aqui da GNR-OMS, cujo significado é Relatório Global de Nutrição da Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, o que você está consumindo, se é nutritivo, e retirada de açúcar e sódio, né? Que trazem energia e provoca retenção, mas, por outro lado, retenção de água. Por outro lado, a energia é fugaz e pode causar um problema endócrino, né? Análises. Agora nós já estamos na terceira parte. A hesitação vacinal tem acontecido. E isso é um problema mundial, não é um problema local. A hesitação vacinal é um fenômeno complexo e vários fatores têm de ser considerados nessa atitude temerária e que representa um dos maiores desafios para a saúde pública global. E interessante que existem países desenvolvidos, chefes de governo ajudando a promover essa hesitação vacinal. No Brasil, em particular, a recusa ou o atraso em se vacinar, mesmo com disponibilidade de imunizantes, coloca em risco a saúde individual, a saúde coletiva e, por isso, o retorno de doenças que já haviam sido erradicadas ou controladas e que não são levadas em consideração exatamente por causa da vacinação, que a vacinação foi um sucesso. Então, como as pessoas não estão vendo aquele problema, ficam sem entender por que tem que vacinar. É uma questão de educação, uma questão de esclarecimento, né? E a recusa em vacinar, ela pode inclusive levar a um problema de você desperdiçar lotes inteiros de vacina porque ficam vencidos e que você não consegue a cobertura porque as pessoas não estão se disponibilizando, não estão procurando os postos. Causas dessa hesitação vacinal. As razões para a hesitação vacinal são infinitas, diversas, mas elas variam muito entre grupos e países. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o fenômeno é influenciado pelo menos por 3 fatores, que são chamados de 3 Cs, né? A confiança, que aquilo ali faça diferença, a conveniência e a complacência. No entanto, outros fatores como comunicação e contexto também são cruciais, ou seja, mais 2 Cs aí. Falta de confiança é a principal causa. Pode se manifestar como desconfiança na eficácia ou segurança das vacinas nos profissionais da saúde, ou nas políticas de saúde pública do Estado, ou nas próprias instituições científicas, né? A disseminação de notícias falsas, fake news, a teoria de conspiração que está vacinando para introduzir
microchip, umas palhaçadas assim, especialmente através de redes sociais, principalmente, tem papel fundamental nisso, atrapalhando bastante, aumentando a falta de confiança. A complacência ela vem a ocorrer quando as pessoas não percebem a necessidade de se vacinar, seja porque o risco de contrair a doença é visto como muito baixo, ou porque a doença é considerada sem gravidade. E outra que também as pessoas não veem aquilo acontecendo porque as vacinações foram um sucesso, tem sido há 100 anos, e com isso as doenças algumas sumiram. Então por que eu tenho que vacinar contra isso? O sucesso histórico das campanhas da vacinação, é o que eu estou falando, tornam certas doenças raríssimas. E paradoxalmente é exatamente isso que contribui para a complacência. O cara fala, já nem tem mais isso. Não tem porque você está vacinando. Se você não vacinar, aparece. Conveniência também refere-se a barreiras geográficas. A dificuldade de vocês deslocais ou estruturais para a vacinação, dificuldades de acesso a postos de saúde, horários de funcionamento restritos, problemas na distribuição de doses podem dificultar a imunização. Ou seja, conveniência nesse sentido. Comunicação e contexto. A forma como a informação sobre as vacinas é divulgada e o cenário político e social do país também influenciou a hesitação. Olha bem, o cenário político e social eu ainda entendo, mas político. A descoordenação entre órgãos governamentais e o descredenciamento de imunizantes por figuras políticas. Isso aí, se você tomar, você vai virar um bicho. Isso aí não tem certeza, ainda não foi testado. Poxa, o camarada não tem conhecimento científico para emitir uma opinião dessa. Ele é uma liderança. Ele fala uma bobagem dessa, é uma opção de imbecil que acredita. E pronto, que é o que foi que aconteceu durante a pandemia. Consequências da hesitação vacinal. Olha, são graves, né? E tangíveis. A principal delas é a queda nas coberturas vacinais, o que pode levar ao ressurgimento de doenças preveníveis por vacina, porque elas estão aí. A vacina é que está estimulando o nosso sistema imunológico a combatê-las. Aumento de surtos e epidemia, doenças como sarampo, que já haviam sido eliminadas do Brasil e em outros países, voltaram a se manifestar em surtos, porque o bicho não desapareceu. Isso coloca em risco principalmente crianças e pessoas imunossuprimidas que não podem receber certas vacinas. Aumento de mortalidade infantil. A queda na imunização de rotina, especialmente em crianças, tem um impacto direto no aumento da mortalidade infantil por doenças que poderiam ter sido evitadas, quando o camarada não fica com a sequela, né? Sobrecargas de sistema de saúde. O ressurgimento de doenças controladas, como poliomielite ou sarampo, pode vir a sobrecarregar os hospitais e os sistemas de saúde, desviando recursos que poderiam ser utilizados para outras enfermidades, quer dizer, agrega problema. Ameaça a imunidade de rebanho. A imunidade coletiva ou imunidade de rebanho, ela é uma proteção indireta de uma comunidade contra uma doença infecciosa quando uma grande parte da população já está imune, quer dizer, fica difícil ela disseminar. Essa seria, em tese, a imunidade de rebanho promovida pela vacina. A hesitação vacinal impede que essa imunidade seja alcançada, deixando toda a sociedade vulnerável. E aquele que está com o sistema imunológico mais abalado ou se aproxima de alguém que está infectado, se infecta. E às vezes ele não tem a capacidade de passar por aquilo sem sequelas ou sem óbito. Historicamente, as vacinas são um dos maiores trunfos da medicina e da ciência. São responsáveis por salvar milhões de vidas e transformar a saúde pública global. Né? A validade das vacinas tem sido comprovada não apenas por estudos científicos rigorosos, mas por um século, né, de história. Pioneirismo do Edward Jenner, né? O desenvolvimento da primeira vacina eficaz contra a varíola no final do século XVIII foi feito por Edward Jenner. Isso marcou o início da medicina que é chamada preventiva, né? A varíola, por exemplo, matou milhões de pessoas ao longo da história e foi a primeira doença a ser erradicada globalmente graças à vacinação em massa. Esse Jenner, ele é um naturalista e médico franco-inglês e foi pioneiro no conceito de vacinas, incluindo a invenção da vacina da varíola em 1796. O impacto das vacinações no século XX, as vacinas se tornaram a principal ferramenta para combater doenças infecciosas. A poliomielite, que causava paralisia e em algumas crianças morte, foi praticamente eliminada em grande parte do mundo devido a essa vacinação. E, da mesma forma, doenças como difteria, tétano, coqueluche, sarampo, que eram graves, tiveram incidência drasticamente reduzida.
As vacinas da pandemia, da época da pandemia, o desenvolvimento e distribuição das vacinas em tempo recorde durante a pandemia demonstrou a capacidade da ciência moderna de responder à crise de saúde global. Apesar do negacionismo da desinformação, a vacinação em larga escala foi crucial para reduzir a gravidade dos casos, reduzir hospitalizações e reduzir mortes, e para permitir o controle da pandemia, né? As vacinas criando lá a imunidade rebanho. As vacinas contra a Covid foram rigorosamente testadas e monitoradas. Essa tecnologia da mRNA se mostrou revolucionária e segura, e uma coisa que o pessoal não sabia, a vacina do RNA mensageiro ela foi feita a partir do mRNA sintético correspondente a uma determinada proteína do agente infeccioso. Quem recebesse essa vacina não era exposto a uma parte do micro-organismo que causa a doença. Ele era exposto a um modelo de RNA mensageiro dele, do vírus. Isso faz com que as células produzam parte da proteína específica do agente infeccioso e, ao produzir, o organismo passa a aprender a combater aquela parte estranha, né? E ele então desenvolve uma resposta imunológica quando a pessoa tiver contato com o corpo, o vírus, né? O agente infeccioso. As vacinas elas não são uma questão de opinião, elas são um pilar de saúde pública, com sua eficácia e segurança já comprovados há muitos anos por um vasto corpo de evidências científicas e pela própria história. O desafio atual é restaurar a confiança da população e garantir que os benefícios da vacinação cheguem a todos, protegendo não só a vida de cada indivíduo, mas o futuro das sociedades, né? E agora nós vamos falar um pouquinho de mortalidade infantil. A mortalidade infantil, que se refere ao número de mortes de criança com menos de 1 ano de idade, é um dos indicadores de saúde mais importantes de um país. A análise global e no Brasil revela avanços significativos, mas também persistem alguns desafios. Quais seriam as causas? As causas da mortalidade infantil são complexas, é óbvio, e interrelacionadas, variando entre países, regiões e globalmente, também no Brasil, as principais razões são as complicações neonatais, afecções que ocorrem no período perinatal, pouco antes ou depois, logo depois do parto, como prematuridade, baixo peso ao nascer, asfixia durante o parto, infecções neonatais, doenças infecciosas e parasitárias, apesar da queda expressiva, doenças como pneumonia, diarreia, septicemia, que é uma infecção generalizada, ainda representam uma parcela significativa de mortes, principalmente em áreas com saneamento básico deficiente, né? Septicemia é uma condição grave que ocorre quando o corpo tem uma resposta inflamatória exagerada a uma determinada infecção. Essa resposta inflamatória pode danificar os próprios tecidos e órgãos do corpo, levando a complicações potencialmente fatais. Também malformações congênitas são anomalias no desenvolvimento do bebê que podem ser fatais, como por exemplo malformações cardíacas. Fatores socioeconômicos. A mortalidade infantil está diretamente ligada à pobreza, à desigualdade social, à falta de acesso a serviços de saúde. A desnutrição, a falta de acesso à água potável, a saneamento básico e condições de moradia precárias aumentam os riscos de morte. No Brasil, por exemplo, apesar da queda histórica da mortalidade infantil, a concentração de mortes nos primeiros dias de vida, né, tem sido um reflexo de fragilidades no pré-natal e na assistência ao parto, bem como condições de vida logo no início. As diferenças regionais são gritantes. No Nordeste, por exemplo, ainda apresenta taxas bem mais elevadas que nas regiões Sul e Sudeste, talvez porque lá tenha menos assistência ainda. Consequências e providências. A mortalidade infantil é tanto uma consequência da pobreza e da desigualdade quanto de um fator que as perpetua. Taxas elevadas indicam um sistema de saúde frágil e falhas no atendimento à gestante e a bebê. Para reverter esse quadro são necessárias providências coordenadas e abrangentes, aprimoramento de atenção básica, fundamental investir nisso com equipes qualificadas para o pré-natal e pós-parto, parto e pós-parto, garantindo acompanhamento de qualidade para a mãe e para o bebê, programas de vacinação, ampliação da manutenção de altas coberturas vacinais, melhoria no saneamento básico, ou seja, acesso à água potável, a um sistema de esgoto adequado que reduz drasticamente a incidência de doenças como diarreia,
que ainda mata crianças, muitas, né? Ações de combate à pobreza, ou seja, reduzir as desigualdades sociais, combater a insegurança alimentar, porque a insegurança alimentar leva à desnutrição, fornecer melhores condições de moradia e educação. São medidas que, no longo prazo, contribuem direta e indiretamente para a redução da mortalidade infantil. O Brasil tem obtido um sucesso notável nessa redução. Nas últimas décadas, sim. Mas nós ainda enfrentamos desafios para garantir que esse avanço seja mais equitativo nas cidades, nas regiões e entre as regiões, em nível de país. Isso para o Brasil, né? E tem que continuar investindo em saúde, saneamento e educação, porque essa é a única forma de assegurar que nenhuma criança morra por doenças que são evitáveis. Bom, em suma, a saúde global no período 2021 a 2024, que é mais ou menos o que nós estamos falando em análise aí, revela um panorama de contrastes marcantes. A ciência e a tecnologia avançam a passos largos, dão novas ferramentas à vigilância e à resposta, a estrutura social e política mostrou sua fragilidade, a aceleração tecnológica como áreas da genômica e inteligência artificial demonstrou um potencial para inovar, mas o abismo entre os países com alta e baixa renda se aprofundou. A estagnação na cobertura universal de saúde e na proteção financeira expôs desigualdades estruturais que permeiam a saúde pública global, evidenciando, obviamente, o acesso ao cuidado e a qualidade ainda é um privilégio, mas tem que passar a ser direito inalienável das populações do mundo, inclusive que haja intercooperação entre países mais e menos desenvolvidos. A saúde, portanto, não pode ser tratada isoladamente. Ela é inseparável das questões da crise climática, das desigualdades econômicas, dos desafios da governança, da confiabilidade das representações. O caminho a seguir exige mais do que avanços tecnológicos. É preciso que haja um compromisso renovado com a equidade, cooperação e solidariedade global entre as nações. Com políticas que transcendam fronteiras e priorizem saúde e bem-estar de muitos, em vez de apenas o progresso técnico, como nós temos privilegiado, a gente pode construir um futuro com triunfos científicos que beneficiem a humanidade de forma mais integral, garantindo que ninguém seja deixado para trás. Muito bem, então nós temos aqui um roteiro aqui para melhorar a ação, mas esse roteiro ele é muito longo e está cheio de determinações técnicas e, portanto, eu não vou perder muito tempo com ele, não. Tem que ter governança e financiamento, tem que ter prevenção de saúde pública, rede de atenção, vigilância e preparação, tem que ver a saúde encimada pelas questões do clima, nutrição e ambientes saudáveis, né? Oncologia populacional e prevenção, proteção social, ou seja, assistência social, proteção no sentido de renda, no caso aqui no Brasil, Bolsa Família, entre outras coisas, transformação digital e IA responsável, ou seja, dados suficientes que possam ser interoperacionalizados. E a gente priorizou aqui as fontes primárias, né? E as fontes primárias são dadas pela OMS/OPAS, IPCC, os prognósticos que foram passados nas revistas, como por exemplo Lancet, a FAO, Unicef e etc. Então, a gente traz isso aqui dentro dos formatos das normas. Temos várias referências aqui, não só o OMS, o CDC, o ECDC, a revista Lancet, o GlobalCan, e tem vários aqui, tá, gente? Eu não vou ficar falando, não, que é muita coisa. Bom, então, esse foi o segundo programa relativo à saúde global. Eu espero que você tenha gostado. Passe esse vídeo para frente, né? Compartilha, deixe seu like, seu comentário, assina o nosso canal e até o próximo programa Pontuando, quando nós vamos trazer algum assunto que nós acharmos, e você também, muito interessante. Até lá.